Então, eu vou aqui fazer um comentário em cima de um comentário aqui do canal do Otário, no Facebook. Gostaria de deixar aqui o meu feliz dia do trabalho para todos os otários que pensam que FGTS, INSS, 13º e todos os demais direitos trabalhistas servem para proteger o trabalhador. O canal do Otário, assim como o canal do Daniel Fraga e outros liberais ou neoliberais, vamos assim dizer, retardados que existem no Brasil, é que eles realmente acreditam na lei do livre mercado. Lei do livre mercado nunca existiu, gente. Tá? Assim como o comunismo não deu certo, o capitalismo puro e duro, ele nunca deu certo, tá? Porque capitalismos são feitos por empresas privadas, só que dentro de um Estado, né? E o Estado lida com coisas públicas, ou seja, o Estado não lhe interessa apenas o lucro, ou nem sempre só o lucro, ou só a competição entre empresas interessa o Estado. O Estado interessa arrecadar, tá? Então, se ele não arrecada, ele não tem como prover bem-estar social, tá? Não tem como prover bem-estar social. E não tem esse papo mole, esse papo frouxo, papo idiota, de que empresa não existe para o bem social. Então elas existem para quê? Se os consumidores delas não têm um bem-estar social, não têm renda, é, como é que ela vai sobreviver? As empresas, sim, ela tem sim um papel social, de trazer o bem-estar para as suas populações, os seus trabalhadores. Se ela não prover isso, ela não prover desenvolvimento, não prover bem-estar, ela perde sua razão de ser, tá? É até por uma questão capitalista, tá? Não é uma questão socialista, então é uma questão capitalista. Você quer que o seu cliente esteja saudável para que ele possa consumir os seus bens e os seus serviços e os seus produtos. Simples assim, tá? Então ela tem sim um papel social, mas só que quem tem mais papel social e às vezes não faz isso direito é o Estado, tá? E o Estado, ele não nasceu simplesmente para ser eficiente, ele nasceu para prover o bem-estar social. E nem sempre prover o bem-estar social vai de encontro aos interesses privados. Vai haver sempre esse conflito, tá? Então aqui nessa provocação, um pouco um quanto que idiota, o canal do Otário ele nasceu como um canal para proteger o consumidor, né? E bater de forte contra empresas. Só que ultimamente, depois que ele foi comprado por políticos do PSDB, desculpa estar te falando isso, o canal do Otário, mas é basicamente isso que o seu canal virou, um panfleto político, né? Antes ele veio com uma assim, o canal Notícias Absurdas, por exemplo, do Luciano Big, ele sempre teve um viés político, ele sempre teve uma finalidade política. Agora o canal do Otário ele não nasceu com isso, ele perdeu a sua origem, tá? Ele perdeu o seu sentido. E isso é triste. Eu acho que seria mais fácil você abrir um canal diferente e fazer um canal só sobre política, né? Assim ficaria menos, porque você nasceu como um canal que era para defender os consumidores, não um canal político, um panfleto de divulgação antipetista, a favor do PSDB. Eu não estou aqui entrando no mérito se você gosta ou não do PT, isso aí não é. É você fazer disso o principal assunto do canal. Então, depois não reclame que você perde sua audiência ou as pessoas, os seus assuntos não chegam à quantidade que chegava antes. Porque você virou um canal, um panfleto político. Então, vamos separar aqui o joio do trigo. FGTS, INSS 13º, eles podem até não proteger o trabalhador, mas ele dá um alento sim. Eu tenho certeza absoluta que se você retirar todos esses benefícios aí que o trabalhador tem, o empresário brasileiro ele não vai te dar um centavo a mais de aumento. Eu tenho certeza absoluta. E sim, FGTS é uma poupança forçada, sim. É um custo embutido, sim. É um custo embutido, é uma poupança forçada. Por quê? Porque quando você dá muito poder de consumo para uma pessoa que não está bem educada, o que, que acontece? Ela gasta tudo e não tem nenhuma poupança. E o país, o problema do Brasil nesse momento, um desses ajustes aí é a falta de poupança. Você tem que poupar, tá?
A China se desenvolve e reinveste porque simplesmente, a China tem um trabalho escravo, tá? Então, se você quer seguir por esse caminho, vá para a China, tá? 2, a China tem uma poupança enorme porque ela não tem previdência social. Por isso é que ela tem uma poupança enorme. As pessoas têm medo de ficar doentes e não ter um atendimento médico, que lá não é gratuito, e não ter uma renda. Então, por isso que ela poupa a maior parte do salário dela. Como ela poupa, o governo pode reinvestir esse dinheiro. Né? E lá o governo realmente reinveste o dinheiro, não só desvia. Lá corrupto vai para a cadeia. Não estou dizendo que não tenha corrupção na China ou que a China seja um bom exemplo de modelo de governo. Mas lá funciona porque, é uma ditadura unilateral, ou seja, ela mesma toma decisão, seja ela errada ou certa, é uma decisão rápida. 2, as pessoas são obrigadas a poupar, porque elas não têm qualquer tipo de proteção social. Ela não tem qualquer tipo de proteção social. Então elas são obrigadas a poupar. Porque a taxa de poupança das pessoas é muito alta, o governo tem dinheiro para investir. É assim que funciona. Então o FGTS ele é sim uma poupança forçada. É que renda só 3%, é sim um roubo, o governo está te roubando. Mas é uma poupança forçada, por quê? Porque boa parte da população, ela simplesmente não poupa. Esse é o problema. Então as pessoas não poupam. E você, para investir, você tem que poupar. A combinação de desenvolvimento de um país é uma combinação de geração de riqueza, né, renda e poupança. Você tem que poupar para poder reinvestir isso. Se você não poupa, não acumula capital, você não vai ter capital para girar. Esse também é um dos grandes problemas do empresariado tupiniquim. Qualquer grande obra, qualquer grande coisa de grande monta no Brasil, tem sempre o Estado envolvido, o que não deveria acontecer. Mas por quê? Porque essas empresas não têm poupança, elas não têm capital. E não é porque os custos trabalhistas, até porque os custos trabalhistas, com o salário que se paga no Brasil, o salário é um salário de merda. A gente paga salário, o nosso salário mínimo, eu acho que ele é a metade do salário mínimo na Argentina. Você vai querer comparar a economia brasileira com a economia argentina? Pois é uma vergonha que na Argentina se pague mais do que o dobro do salário mínimo para um cidadão argentino. Então, a questão não é esses custos aí e custos trabalhistas. A questão é que a gente tem uma sociedade um empresariado muito patrimonialista, ou seja, por isso que eles querem estar lá metido na política, patrocinando político para continuar essa putaria, essa mamata que eles têm, né? E um Estado que, como os empresários não têm poupança ou não gostam, têm aversão a risco, o capitalismo brasileiro, eu nunca vi um capitalismo que as pessoas têm aversão a risco. Como as pessoas têm aversão a risco, elas sempre vão para o Estado. Elas sempre vão para o Estado e o que acontece? O Estado emite dívida para emprestar dinheiro subsidiado para empresários. O que é um erro. O Levi está tentando cortar isso. Está tentando fazer isso, mas ele não vai conseguir fazer isso de uma maneira ortodoxa. Porque a maioria dos políticos que lá estão são patrocinados por esses empresários. E a Fies fazendo essa publicidade aí a favor da terceirização. Terceirização não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, a única coisa que a terceirização vai fazer é precarizar o trabalho. Quando você precariza, você tira a segurança do trabalhador, ele passa a produzir menos. Alguns, sob pressão, produzem mais, mas a grande maioria passa a produzir a menos. Funcionário infeliz é menos produção. Simples assim. Simples assim. A não ser que ele seja uma linha de montagem, um trabalho escravo. Mas não vai aumentar a competitividade coisa nenhuma. Até porque os custos no Brasil são altos. Não vão aumentar a competitividade. A única coisa que eles vão fazer é aumentar a precariedade do trabalho. O cidadão ele não vai... Se o cidadão ele não tem um curso adequado dentro da empresa, que tem um poderio maior, que ele é efetivado dentro da empresa, você acha que numa empresa terceirizada ele vai ter um curso de melhor qualidade? Ele vai ter uma formação de melhor qualidade? Não, ele não vai ter. O problema do Brasil vai ser, primeiro, consertar a educação básica, depois o ensino médio e depois o ensino superior.
Mas primeiro a gente tem que ir forte, fortalecer mesmo, muito forte, a educação básica. Porque você pega muito funcionário que ele não sabe falar, não sabe, é um analfabeto funcional. Ele não tem iniciativa, né? E também isso não é estimulado dentro das empresas. Você pega grandes empresas, não é nem estimulado, né? Eu solicitei uma coisa, eles vêm com um atendimento precarizado, robotizado, né? Então você precarizando, você terceirizando, você não vai resolver o problema. Ah, mas muitos países do mundo têm isso, Canadá e tal. Então pague salários canadenses, pague salários americanos. Aí beleza, eu sou a favor da terceirização. Né? Tá, eu mudei um pouco do foco aí, porque o foco dele é a terceirização. Ele está com raiva porque a terceirização pode ser barrada no Senado. E vai ser, eu espero que seja. Porque isso não vai resolver, não é o problema no Brasil. O problema de falta de competitividade do Brasil é, salários baixos, né? Que é baixo demais. Dois, a baixa formação intelectual do trabalhador. E isso você só conserta com educação. Tá? Infelizmente, a gente teve 21 anos de ditadura e boa parte dos mestres doutores foi para o saco durante a ditadura, porque eles eram perseguidos. Depois, nós tivemos uma administração nefasta, tá? Que foi de Fernando Henrique Cardoso. Foi uma administração muito ruim. Desculpa os admiradores do Fernando Henrique Cardoso, eu também admiro pela inteligência dele, só que ele pisou demais na bola, tá? E não foi por falta de aviso, foi por teimosia. Foi mais ou menos a teimosia da Dilma em estender a política anticíclica no seu primeiro mandato. Lula fez a política anticíclica em 2009. Política anticíclica, ela só funciona por 3, no máximo 4 anos. Não pode estender mais do que isso. É mais ou menos promoção de supermercado. Se um produto vale R$3, você põe a R$1,99, inicialmente você vai vender mais esse produto. Depois você indexa esse preço na cabeça do consumidor. O que acontece? Com esse preço já indexado, ele vai pensar que aquele é preço normal, não promoção. Então perde-se completamente o efeito, né? O efeito promocional daquele produto. Mais ou menos é igual com a política anticíclica que o Lula lançou em 2009. Houve aquele consumo maior, né, da política anticíclica pela redução dos impostos. Se gerou mais impostos, né, se arrecadou mais, mesmo com impostos cortados, mas gradualmente você teria que recompor esses impostos. A Dilma não fez, seguiu com a política, bateu um murro de faca, todo mundo avisando, e o que aconteceu? Teve que fazer a recomposição desses impostos tudo de uma vez, entendeu? Tudo de uma vez, e aí gerou essa crise. Político faz merda. Não estou dizendo aqui que o PT não tem culpa no cartório. Mas consertar uma merda com uma merda maior não é a solução. Tá? Não é a solução. Nosso problema é a corrupção endêmica que nós temos no país e um empresariado covarde, pouco criativo, pouco inovador e que quer escrachar com o empregado dele. Ele não quer ter curso de formação, ele não quer ter responsabilidade. Tem que fazer a mesma frase que um presidente francês disse uma vez para o empresariado francês: trabalhador tem custo. Não quer ter custo, automatiza. Se você não quer ter custo, automatiza. A coisa é simples assim. Para você produzir, você precisa de trabalhador. Se você não quer ter custo com o trabalhador, saia, vai para o mercado financeiro, vá para outra atividade. Não seja empresário, porque trabalhador tem custo. E vocês não vão conseguir botar custo de trabalhador, custo chinês, salário chinês no Brasil. Não existe. Não vai funcionar. Não adianta. Entendeu? A única coisa que vocês vão conseguir vão ser greves gerais pelo país inteiro, vão paralisar o país, tá? É o que vocês vão conseguir. E provavelmente vai haver uma guerra civil. É o que vocês vão conseguir. E se o povo brasileiro começar a perder a paciência com vocês, vocês vão ser queimados em praça pública. Vocês estão procurando isso. É o que vocês estão procurando. Chega de trabalhador pagar crise de empresário.
Essa crise foram 100 bilhões que a Dilma deu em desoneração, com essa maluquice de desoneração, dizendo que ia aumentar a competitividade, aumentar o emprego, que aquilo ali custou 3 Bolsas Famílias, mais do que 3 Bolsas Família por ano, e não segurou o emprego. Isso foi essa maluquice aí do PT. Tá? Então, agora ela está arrancando esses 100 bilhões, que foi de déficit do ano passado, arrancando os 100 bilhões de todo mundo, de quem vai comprar imóvel, de quem vai comprar, de quem vai ter seguro-desemprego. A reforma do Levi, eu até concordo que tenha que se aumentar o prazo do seguro-desemprego, só que não 18 meses, e sim 12. E isso se implementa em pleno emprego, não quando o emprego está em baixa. Ou seja, você não gera primeiro desemprego para depois implementar as reformas. Você aplica as reformas quando a economia está na alta. É assim que você faz. Mas o problema dos políticos brasileiros é que eles gerenciam crise. Eles não governam, eles gerenciam crises. Então, não vai dar certo, tá? Vai dar merda. Vocês com essa política de terceirização, os produtos brasileiros que já têm uma qualidade já questionável, vão ser ainda piores. Nós vamos perder ainda mais competitividade. Não vão conseguir fazer a lei do queima-lombo. Vocês não vão conseguir. Vocês vão conseguir profissionais de merda. Vocês vão conseguir profissionais insatisfeitos. E vocês vão conseguir produtos piores. E produtos piores, meus amigos, a concorrência vem e engole. A concorrência vai vir e engolir. Então deixem de retardadice. Nessa questão do FGTS e INSS, sim, são poupanças forçadas. Porque o Brasil é um país que poupa pouco. E tem que poupar mais. E retirar esses salários, esses benefícios, pode até não proteger, mas alenta o trabalhador sim. Para quem ganha muito, talvez ele ganhe muito, talvez não faça diferença. Mas para quem ganha pouco, ganha um salário, 2 salários mínimos e tem pouca instrução, faz uma diferença danada quando você precisa de uma previdência, quando você precisa de um FGTS para dar uma entrada na sua casa, quando você tem um 13º no final do ano para sair das contas públicas, né, para sair das dívidas. Claro que faz diferença, claro que protege sim, porque essas pessoas são esfoladas em dívida pelos bancos. Então, quando vem o 13º no final do ano, aquele dinheirinho a mais, ele vai lá e consegue pagar a dívida, comprar uma roupinha melhor para o filho ou para a filha, ou comprar um caderninho melhor para o filho no início do ano que vem. Para o pobre faz diferença, talvez para o rico não faça.